A santa paz de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui, meu amigo, minha amiga, meu caro irmão, minha irmã, para nós estarmos aqui meditando na luz da palavra. Amém? Nesse canal, ao qual nasceu do coração de Deus para os nossos corações. E nós estamos aqui apenas nutrindo aquilo que Deus tem colocado em nosso sentimento, em nossos corações. Nesse canal tudo se fez novo. Amém? Quero agradecer desde já todos que estão acompanhando este vídeo, esse canal Tudo se Fez Novo, porque tem criado grandes mudanças em nossos corações. Deus tem criado grande mudança em nossos corações, amém? De nós estarmos ouvindo a mensagem do Senhor aos nossos corações. Fico muito contente nesse dia maravilhoso de estarmos aqui meditando na luz da palavra, amém? Eu gostaria que os irmãos estivessem acompanhando aí, abrisse as Escrituras Sagradas, e nós estamos acompanhando a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, glórias a Deus. Foi isso que Deus tem colocado em nossos corações sobre a igreja de Tessalônica, amém? E nós estamos falando aqui sobre um fato muito importante, a igreja sobre ataque, amém? Nós falamos também que logo atrás nós falamos, irmão, o anticristo, o inimigo consumado de Deus e da igreja, amém? Agora nós estamos falando da igreja sobre ataque. É muito importante nós falarmos, comentarmos sobre isso, a qual o Senhor tem colocado em nossos corações, porque não enfrentamos somente ataques externos, né? Mas nós sofremos ataque interno da própria igreja, irmão, dos próprios companheiros, próprios irmãos. E o apóstolo Paulo tem nos ensinado muito, não só sobre o ataque ao qual nós estamos enfrentando, ataques sobre o externo, sobre aquelas pessoas ainda que não conhecem a luz da palavra, ou seja, os ímpios, podemos dizer assim, irmão, que não conhece as coisas concernentes do Senhor, irmão, dos nossos inimigos, né, irmão, que são manipulados pelo mal que está em oculto, amém, irmão, pelo mal que está em oculto. Glórias a Deus sobre o mal que não podemos enxergar, né, irmão? Não devemos lutar contra o sangue nem com a carne, mas contra as hostes celestiais do mal, os poderes governamentais do mal que estão aí atuando neste mundo, no mundo espiritual. É sobre isso que nós estamos falando, a qual vem manipulando essas pessoas, irmão, que se tornam os nossos inimigos para atacar a igreja, irmão, de Deus, a igreja eleita, amada. Então não sofremos ataques somente externos, mas nós enfrentamos, além do ataque interno da nossa própria casa, ao qual podemos dizer assim, entre aspas, irmãos, desordeiros, qual o apóstolo Paulo estava falando muito, citando muito, irmão. Então nós sofremos ataque interno também, irmão, como outros problemas que enfrentamos desses irmãos, irmão. Irmão desordeiro, preguiçosos, contumaz, que não aceita a disciplina e nem a palavra do Senhor, amém? E sobre isso, irmão, sobre esse ataque, amém? Gostaria que os irmãos estivessem acompanhando. Vamos ler aí capítulo 3 da segunda carta dos Tessalonicenses, amém? Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, orai por vós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e aguardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Talvez paramos aqui, irmão. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de vós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes de modo porque convém imitarmos,
visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considerais por inimigo, mas adverti-o como irmão. Olha que importante. Versículo 15. Agora o 16. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todo vós. A saudação é do próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo vós. Amém. Irmão, nós estamos falando sobre um assunto importante, irmão. E nós falamos aqui desde o início, amém, dos irmãos, que oremos, que pede oração aos homens perversos, para que esses homens perversos, esses homens maus, né, tem dois tipos de homens perversos, homens maus, por fé, porque a fé não é de todos, irmão. Nós falamos glórias a Deus muito sobre esse assunto, irmão, amém. E agora, portanto, aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele no começo nós pedimos a humildade do coração do apóstolo Paulo, a qual ele não só ora por nós, por toda a igreja, por todos os seus companheiros, pelo ministério, mas ele ora também, glória, louvado seja o nome santo do Senhor, ele ora também, ele pede oração na humildade, irmão, amém. Muitas vezes nós, irmão, que estamos aqui ouvindo esta palavra, muitas vezes fazemos orações para todos para todos os nossos companheiros, nossas companheiras, nossos irmãos da igreja, o ministério, aleluia, e muitas vezes, irmão, nós mesmos necessitamos de orações, nós mesmos estamos carentes para que alguém venha orar para nós, glórias a Deus. Isto é importante, nós, na humildade, porque a oração vem nos fortalecer. O apóstolo Paulo, humildemente, ele pediu orações em favor dele, para que seja dada a palavra com autoridade, com ousadia, com coragem, para que o ministério venha crescer, para que venha expandir o reino de Deus e alcançando almas que estão nas garras de Satanás, as almas que estão aprisionadas, acorrentadas, porque diz aqui mesmo que o Espírito, capítulo 61, nós podemos ver 61, versículo 1, que o Espírito do Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar as boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Este é o propósito meu e o propósito seu, caro ouvinte, para que possamos então estar orando para que o Senhor venha fazer a obra, bendito é o nome santo do Senhor, mas também necessitamos a necessidade de orar, de a igreja orarmos pelos outros, para que venha nos fortalecer. Esta é o segredo do crescimento da obra missionária do apóstolo Paulo. Então não podemos esquecer não somente de orar para as pessoas, aleluia, igual Deus nos convida, mas nós também precisamos receber a oração. Glórias a Deus, amém?
E aqui o apóstolo Paulo fala, então, ora, para que o Senhor encaminhe o vosso coração ao amor de Deus, também esses corações endurecidos, corações, para que o Senhor venha quebrantar os corações duro, que resistem a não ouvir a palavra de Deus, aqueles que se rebelam contra Deus, contra a palavra de Deus. Precisamos sim, apóstolo Paulo diz que oramos para que encaminhe o vosso coração ao amor de Deus, para que esse amor de Deus venha abranger as nossas vidas, para que esse amor de Deus venha alcançar as nossas vidas, quebrantar os nossos corações, trazer mudança, renovo para as nossas vidas, transformações pelo poder renovador, regenerador e transformador do Espírito Santo de Deus. Esse é a qual nós devemos sim orar. Bendito é o nome santo do Senhor. Então o apóstolo Paulo mostra que o coração, o centro da vontade de uma pessoa, onde começa a renovação espiritual, porque lá Deus gera o seu amor e paciência, atributos que produzirão uma colheita de boas obras e bons frutos, porque ali é onde temos os nossos sentimentos, a nossa mente, o mesmo sentimento nós temos que ter, a mesma maneira de pensar, de agir, de andar, de falar, que o vosso sentimento seja a mesma, diz o Senhor Jesus Cristo, a maneira de pensar, de agir. Glórias a Deus, que esse sentimento em nossos corações, o amor de Deus venha alcançar, trazendo para nós, porque este é o centro da nossa vontade, o coração é o centro da nossa vontade, ali nós temos sentimentos, ali nós temos alegria, ficamos tristes, lá ficamos alegres, lá temos as nossas sentimentos. Então, para que esses atributos de Deus, para que o amor do Senhor Jesus venha alcançar a mim, venha alcançar você, ouvinte desse canal Tudo Se Fez Novo, e assim para que possa produzir bons frutos, possa produzir colheitas de boas obras, amém? Agora preste atenção na palavra que ele usa, conduza ou caminhe, não é isso? Nós paramos aqui, louvado seja o nome santo, versículo 5. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Presta atenção, conduza ou caminhe. Atenção, ele usa esta palavra para mostrar que Deus removerá os obstáculos que talvez estejam impedindo o avanço deles em direção à caridade e paciência. É sobre isso que Deus ele quer tirar dos nossos caminhos, do caminho dos seus filhos, da igreja de Tessalonicense, que dá um exemplo grande para nós. Amém? Impedindo isso que vem impedindo os vossos corações, o meu coração, para que o avanço, que eles venham se aproximar, que eles venham se avançar em direção o quê? Ao amor, à caridade e à paciência. É importante, e por meio da oração, Paulo ora que os Tessalonicenses, quando estiverem diante das perseguições, das atribulações, possam mostrar o mesmo tipo de paciência que Jesus expressou quando as pessoas o rejeitaram, ou seja, a paciência de Cristo triunfadora. Nós precisamos ter esta paciência, irmão, não somente a caridade em nossos corações, mas acima de tudo a paciência. O apóstolo Paulo fala sobre a paciência ela traz experiência e assim por diante. Nós precisamos, porque no momento das nossas perseguições, quando nós estamos direcionados, quando nós alcançamos esta graça, que é o amor de Deus em nossos corações, então que por sua experiência vem a paciência, e a paciência vem nos modelar, a paciência vem nos transformar. E é justamente a paciência que eu confesso a vocês que devo ter. Preciso de paciência. Ensine a paciência, nós não pedimos. Nós falamos, o Senhor nos ensine a paciência. E para o Senhor nos ensinar a paciência, nós temos que passar por certos constrangimentos. Nós temos que passar por certas, podemos assim, provas, por certas tribulações, por momentos de perseguições, de sofrimentos, de tribulações, porque é nesse momento que Deus vai nos ensinar, não vai nos dar, mas Ele vai nos ensinar, a paciência, amém? Essa mesma paciência que Jesus expressou quando as pessoas aqui o rejeitaram, quando os desprezaram, Jesus
Glórias a Deus, a paciência de Cristo triunfadora. Amém. E tudo isso nós devemos aprender. Agora, irmão, vamos entrar nesse capítulo, que é o terceiro ponto, a disciplina na igreja. Nós estamos falando, nós estamos falando sobre a igreja, sobre ataque. Então, nós chegamos agora no momento da disciplina na igreja, uma medida terapêutica, dos versículos 6, do 6 ao versículo 15. Vamos ler. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de vós recebestes. Versículo 15. Todavia não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Observe que Paulo agora vai lidar com esse tema soleníssimo, dizendo para nós que a disciplina é um ato responsável de amor. João Calvino costumava dizer que a disciplina é uma das marcas da igreja verdadeira. A disciplina é terapêutica e visa a proteção da igreja e a restauração do faltoso. Olha que maravilhoso, irmão. Amém? Notem isso. Sempre que vocês lêem sobre a disciplina na Bíblia, a disciplina não está visando apenas a pessoa que falhou. Fundamentalmente, a disciplina visa a proteção dos que não caíram. Porque o apóstolo Paulo diz que o pecado é como fermento que leveda a massa toda. Então, quando o faltoso não é tratado, ele se torna um influenciador. Então, Paulo diz que a disciplina é sempre preventiva para a igreja, restauradora para aquele que falhou. Amém? A restauradora para aquele que falhou. Disciplina. Para aquele que caiu. Amém? Então, nós vamos olhar aqui terceiro ponto da questão da disciplina. Primeiro, vamos ver uma descrição dos faltosos. Amém? A disciplina é para aqueles que não caíram, irmão. E muitas vezes aqueles que caíram, irmão. Porque para que possa observar o seu erro, que possa ser repreendido esse faltoso, para que possa entender que ele errou. Amém? Desde que ele aceite a disciplina, desde que ele não se rebele contra os princípios e as ordenanças de Deus. E Paulo vai mencionar aqueles crentes que tinham permanecido no erro depois de terem sido exortados. Olha só, a primeira carta através dos irmãos da igreja e agora através da segunda carta. A primeira carta, aqueles irmãos que erraram. Nós vimos na luz da palavra, a primeira carta, né, aqueles que tinham permanecido no erro depois de ter exortado ainda, irmão, na primeira carta, através dos irmãos da igreja. E agora, Paulo, nessa segunda carta, como é que a igreja devia agir com essas pessoas? Ignorá-las? Deixá-las com o fermento no meio da massa levedando demais? Expulsá-los da igreja como inimigos? Não. Pois essa não é a atitude que o apóstolo Paulo orienta. Aqui nós lemos, todavia, não considerais por inimigo, mas adverti-os como irmão. E o apóstolo Paulo aqui nos ensina, irmão. Amém? Paulo diz que a igreja deveria disciplinar esses irmãos faltosos com firmeza e com amor. E aqui Paulo vai fazer uma descrição dessas pessoas. Primeiro, eles estavam vivendo de forma desordenada, os irmãos de Tessalônica. É óbvio que não haviam dado ouvidos à instrução de Paulo na primeira carta. Pois nessa carta, agora, Paulo pede à igreja para discipliná-lo. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis sempre de modo que, porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós.
E aqui ele fala: todavia não considereis por inimigo, mas adverti-vos como irmão. Amém? Versículo 11. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, irmão. Então nós podemos ver que ele estava enfrentando, como nós falamos, ataques internos, irmão, não os que estavam lá fora dos inimigos, mas do ataque interno da própria igreja. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso, a palavra que aparece aqui para desordenadamente significa fora de fila, estar fora de ordem, ser um desordeiro, um preguiçoso. Em outras palavras, ele está falando daquele grupo que parou de trabalhar, que está vivendo como parasita. Lembra que nós comentamos? Esperando a volta de Jesus, braço cruzado. Como sanguessuga, está vivendo às custas da misericórdia dos membros da igreja que estão suando a camisa para sustentá-lo. Talvez alguns tessalonicenses usando como pretexto a iminente volta do Senhor. Eles usam isso, como nós havíamos já falado sobre isso. Jesus está voltando, Jesus está voltando, né? Mesmo se recusam a trabalhar. Os mesmos se recusam a trabalhar. Esperavam que as outras pessoas da igreja ou do ministério os alimentassem. Aí, o apóstolo Paulo diz, olha, ele fala uma palavra dura, olha, esse comportamento está errado. Nós não podemos permitir que isso aconteça, que algumas pessoas cruzem os braços preguiçosamente, desordenadamente, vivendo à custa de outros, irmão. É importante entender que, sobretudo, para todos os judeus, o trabalho era alguma coisa ainda extremamente nobre, relevante, importante, salutar. Porém, para os gregos, entendendo que Tessalônica era uma cidade grega, os gregos repudiavam o trabalho braçal, manual, normalmente usavam o escravo para todas as tarefas do tipo, apenas aos escravos para os gregos, como os romanos normalmente usavam escravo para todas as travessas do tipo. Apenas aos escravos. Agora, para os gregos, como os romanos, o trabalho braçal era humilhante. Em contrapartida, os judeus consideravam o trabalho como uma prova de bom caráter e instruíam seus filhos a trabalharem em um ofício. E para os gregos era humilhante, vergonhoso, talvez a influência da filosofia grega, mas o equívoco teológico que eles abraçaram sobre a segunda vida de Cristo levou a esse comportamento desregrado. Amém? Então era algo nobre para os judeus. Eles já ensinavam os seus filhos. Agora, para os gregos e romanos, eles não gostavam de trabalhar, irmão. Eles usavam escravo. Olha só o que estava criando dentro da igreja de Tessalônica. Portanto, o apóstolo Paulo ele nos dá exemplo grande, irmão. Está trabalhando noite e dia quando pregou entre eles. O apóstolo Paulo estava trabalhando de noite em dia. Ele com seu próprio suor ele ganhava o seu pão. Ele era artesão. Né? Muitos sabem que ele fazia tendas. Ele aprendeu o seu ofício de fazer tendas lá na Cilícia, na cidade dele lá. Então, ele pregava, irmão. Exemplo de Paulo, pois seus objetivos era evitar ser um fardo pesado para alguém. Paulo fazia tendas para suprir suas necessidades, toda vez que isso se fazia necessário em suas viagens missionárias. Nós podemos ver lá em Atos capítulo 18, versículo 13. Agora, um ponto importante que quero chamar a atenção é que muitas vezes nós se preocupamos com as nossas obras. Amém? Nós temos que se preocupar com as obras do Senhor. Nós temos que fazer aquilo que Deus pediu para que seja realizado, porquanto Deus nos chamou para isso, para esta missão, irmão, mas nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Nós temos que se preocuparmos sim com os nossos deveres, com as nossas obrigações,
para que a obra de Deus venha crescer, para que ela venha se expandir. Nós devemos primeiro tratar da nossa própria casa, colocar em ordem, para que possamos então fazer a obra segundo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E não, muitas vezes, Deus não se agrada, muitas vezes nós estamos na obra do Senhor e deixamos coisas para trás sem fazer, ou coisas para trás que precisam ser corrigidas, colocadas em ordem. Isso não agrada a Deus. Então nós precisamos fazer as nossas obrigações para que não seja peso para ninguém. O apóstolo Paulo falou, para que não seja fardo pesado para ninguém. Amém? E Paulo fazia necessário em suas viagens. Paulo, o brilhante e talentoso apóstolo de Cristo, não se negava ao trabalho manual. Não só viver na dependência da custa, ser fardo pesado para outros irmãos, para a própria igreja ou para o próprio ministério. Nós temos que dar o bom exemplo e nós assumirmos a nossa responsabilidade e ganharmos o nosso próprio pão para não sermos fardo pesado e deixarmos as nossas obrigações em dia para que seja a obra do Senhor seja agradável e aprazível diante dos olhos de Deus. Amém? E o apóstolo Paulo, ele não negava. A sua vocação era construir tendas, sim, ou possivelmente artesanato em couro, era um artesão, pois Paulo não recebia dinheiro das pessoas sem trabalho, principalmente o dinheiro para ensinar, ele não usava isso para ensinar, assim que ele recebeu de graça, dai de graça. No judaísmo antigo não era normal que um rabi recebesse dinheiro por seus ensinamentos. Todos os jovens que estudavam com os rabinos tinham que aprender uma profissão, olha que maravilhoso, fazendo tendas. Era um ofício de quem trabalhava com couro, e Paulo aprendeu este ofício na província da Cilícia, lá na sua cidade de Tarso, onde nasceu, pela qual Paulo era conhecido por sua fabricação de tecido feito de pelo de cabras. Olha que maravilhoso. Então está um exemplo grandioso para que nós possamos então entender que nós temos que ter o nosso ofício. Nós temos que, além de ser um mensageiro do Senhor, de expandir o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo, demonstrando grande amor, poder de Deus sobre toda a humanidade, nós devemos primeiro tratar dos nossos assuntos particulares, das nossas finanças, de nossa família, ser um bom obreiro, ser um bom diácono com os nossos próprios familiares. Não podemos ser faltosos nas coisas concernentes do Senhor, sim, em primeiro lugar, mas também fazer as coisas de acordo com o propósito de Deus, com ordem, com temor, com amor, mas também não podemos deixar de fazer outras coisas. E os irmãos, nós podemos entender que ali na igreja de Tessalônica, amado ouvintes, que ali os irmãos estavam muitas vezes relaxando a sua obra, sendo desordeiro, e muitas vezes de braços cruzados, esperando a volta do Senhor Jesus, dependendo as custas do suor dos outros irmãos que estavam trabalhando na obra, dependendo dos outros irmãos para que podendo assim suprir as necessidades dele alimentá-lo, sendo que eles podiam trabalhar, irmão, mas não, eles estavam esperando a vinda do Senhor Jesus. Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou cuidar dos meus negócios? Por que eu vou cuidar da minha família se Jesus está para vir? Não, irmão, o apóstolo Paulo não nos ensina assim, e nós temos que entender que não podemos ser fardo pesado a ninguém, glórias, e eles estavam agindo dessa maneira. Eles estavam agindo dessa maneira. Glórias a Deus, esperando a volta do Senhor Jesus, de braço cruzado. Então nós temos que entender isso. Devemos sim trabalhar, devemos sim fazer as nossas obras, porque se nós deixarmos de fazer as obras de Deus e deixarmos de fazer a nossa obra, que crescimento tem? Que crescimento tem para nós fazermos? Então nós temos que ser responsáveis e não viver na dependência e nem nas custas. E fazendo com que isso, irmão, muitas vezes nós estamos deixando de trabalhar na obra muitas vezes nós estamos de braço cruzado, vivendo à custa dos irmãos,
E por outro lado, nós podemos trazer problemas no meio da igreja, a qual eles estavam trazendo irmãos preguiçosos, estavam sem fazer nada, tinham o tempo todo sem fazer nada, e eles começavam então a se intrometer na vida alheia de outras pessoas. E tudo isso trouxe problema. Em segundo lugar, eles não estavam apenas vivendo desordenadamente, eles estavam rendidos à preguiça. Observem os versículos 10 e 11. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Está aí um problema que a igreja também estava enfrentando. Glórias, nós estamos entendendo que os irmãos não estavam só sofrendo ataque externo, mas ataque interno. A igreja estava sofrendo ataque interno. Então, uma palavra muito dura. Aquele que não quer trabalhar, não coma. Não quer trabalhar, não coma. Não é que não tem trabalho, não é que não acha emprego. Ele não quer apenas trabalhar. Eu achei curioso de uma reportagem que ser mendigo em Uberlândia, presta atenção, hoje é crime da cadeia, porque a justiça descobriu que alguns cidadãos de Uberlândia estavam fazendo a mendicância algo profissional. Pessoas ganhando até R$ 3.000 por mês na mendicância e montando casas bonitas e luxuosas. Veste uma roupa de mendigo, veste de trapo e vai para a esquina e faz uma cara de piedoso e pede esmola. E sai dali, toma um banho, entra na sua casa bonita, luxuosa, bem decorada, com dinheiro ganhado da vadiagem. Isso não agrada a Deus. Isso não é um testemunho de um bom crente, de um bom servo do Senhor. Jesus nos ensina assim. De certa forma, era isso que estava acontecendo lá em Tessalônica. Não que as pessoas estavam se fingindo de mendigos, mas eles eram tão espirituais, entre aspas, que não queriam botar a mão na massa, entre aspas, que não queriam suar a camisa, não queriam trabalhar. E não querer trabalhar é um ato de preguiça. E se você perceber a preguiça, como dizia Benjamin Franklin, comia tão lentamente que a pobreza não demorava a alcançá-lo. Caminha tão lentamente que a pobreza não demora a alcançá-la. Salomão exortava, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e considerava os seus caminhos e ser sábio. Então Paulo está rechaçando, isto é, se opondo, recusando, repelindo a ideia de gente parasita, de pessoas preguiçosas, de pessoas sanguessugas. Pois há um fato interessante, os humanos sempre diziam o seguinte, quem não aprende a fazer coisa alguma, aprende a fazer o mal. Olha só, aprende a fazer o mal. Não fala que mente vazia é oficina do diabo. Então nós temos que ocupar as nossas mentes no dia a dia. Como que nós não podemos fazer uma obra temorosa a Deus? Como podemos fazer uma obra com temor, em ordem? Se nós não colocarmos a nossa casa em ordem, como nós podemos trabalhar para o Senhor? A palavra de Deus ele fala em Coríntios, né? Como nós podemos trabalhar para o Senhor? Isaquio dizia, esse escritor, ele dizia, Satanás sempre encontra algum mal a ser feito por mãos desocupadas. Então é isso. Então os rabinos diziam que quem não ensina o filho a trabalhar, ensina o filho a roubar. Então Paulo está condenando aqui a preguiça. Nós temos que colocar a mão na massa. Glórias a Deus para que seja feita uma obra por completa. Deus não chama os preguiçosos para as obras, aquele que não tem interesse em trabalhar. Se nós notarmos todos aqueles que o Senhor chamou para ser usado na história do Velho Testamento, os homens de grandes obras, de grandes fé, que estão ali no livro, nos heróis da fé em Hebreus, destacados heróis da fé, eram homens que estavam trabalhando, ou eles estavam trabalhando na lavoura,
ou estavam trabalhando na terra, ou estavam trabalhando como pastor de ovelhas, como pastor de gado, ou estavam trabalhando como marceneiro. Sempre eles estavam ocupando as suas mentes, sempre estavam ocupando-se do trabalho, suando a sua camisa. Deus não pode chamar aqueles que estão preguiçosos, aqueles que não querem nada, estão de braço cruzado. Se você quer ser chamado, você quer ser usado, comece a descruzar os braços agora, porque aí o Senhor olha o quanto você se esforça nas suas coisas cotidianas na sua vida, com tudo que nos seus afazeres, então Deus vai chamá-lo para fazer a obra do Senhor. Glórias a Deus, amém. Paulo está condenando o que é preguiça. Terceiro lugar, eles estavam se envolvendo com fofocas, com bisbilhotagem. Acabamos de ler o versículo 11, da parte do B. Antes se intromete na vida alheia. É claro, tem tempo de sobra.